educação. A ciência tem avançado na busca por soluções que possam aí contribuir para a recuperação e o desenvolvimento do sistema nervoso. Um dos temas que tem chamado a atenção é a polilaminina, uma substância associada aí a pesquisas na área da neurociência e também da regeneração neural. Para falar sobre esse assunto, recebemos agora o professor Cláudio Lúcio Mendes, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras e coordenador do Núcleo de Estudos em Educação e Neurociência. Ele vem esclarecer o que é a polilaminina, como ela funciona e quais são as possíveis implicações para a ciência e para a educação. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo à Rádio 94. Bom dia, Lid. Agradeço já de antemão o convite, tanto a 94 e ao Raul, que entrou em contato comigo, tá? Muito obrigado. É um prazer recebê-lo, nós que agradecemos. Professor Cláudio, você coordena o Núcleo de Estudos em Educação e Neurociência da UFLA, né, UEN? Nos fale um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo. O Núcleo, ele é composto por professores, estudantes e servidores, tanto da UFLA como também da FAGAMO, FADMinas e alguns profissionais da iniciativa privada, especialmente aqueles que trabalham com sujeitos neurodivergentes. Okay? E o nosso foco é estudar as interações entre educação e neurociência. E cada vez mais o sistema nervoso central, especialmente o cérebro, a medula e fora desse sistema, os nervos, são modificados pelos processos educacionais da aprendizagem. E aí, para a gente entender isso melhor, Lídio, o que a gente fez? A gente hoje tem 4 grupos de aprofundamento. Sujeitos neurodiversos e educação, que trabalha com pessoas com transtornos, TDAH, TEA, estuda esse processo no campo da educação. Atividades neurocientíficas no espaço escolar, tentando levar atividades como esta, por exemplo, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Que bacana. É uma bola mágica e eu vou falar sobre ela um pouquinho, por isso que eu a trouxe. Certo. Em espaços escolares. O impacto sobre o excesso de tela no desempenho acadêmico e na saúde mental, isso praticamente virou uma pandemia. Isso tem trazido problemas graves na universidade. E este semestre nós iniciamos, inclusive, um projeto, melhor dizendo, de pesquisa e literalmente de desmame dos estudantes da UFLA em relação ao excesso de tela. Mas isso é conversa para outro dia. E por último, nós temos também um grupo sobre bases neurobiológicas da aprendizagem. E nesse grupo nós estudamos aspectos anatômicos, fisiológicos e químicos. É por isso que eu estou aqui para falar sobre a polilaminina. Muito interessante, professor. A neurociência ela tem avançado aí muito nos últimos anos, né? E tem ajudado a compreender melhor como o cérebro aprende e se desenvolve. Dentro aí dessas pesquisas, esse tema tem chamado bastante atenção aí, é a chamada polilaminina, né? Professor, afinal, aí, o que é essa substância e por que ela tem despertado aí tanto interesse na comunidade científica? A polilaminina é uma proteína complexa que, na verdade, é o ajuntamento de outra proteína, que é a laminina. Então, poli, como no sentido de vários, então é um ajuntamento de várias lamininas. A pesquisadora, a professora Tatiane Sampaio, que criou um método para produzir isso, a polilaminina em laboratório, ela deu esse nome. E olha que interessante a gente discutir, apresentar, porque a gente acha assim, a polilaminina não é produzida pelo corpo humano, pelo organismo humano, ela não é produzida. E aí a professora, há 30 anos atrás, praticamente, ela queria pegar a laminina, que é produzida pelo corpo humano, e separar, para ver como é que seria o desdobramento dessa laminina em parte. Entretanto, o método que ela utilizou juntava em vez de separar. Então ela inventou, ela criou uma substância que não existia, sem querer, por acaso. Literalmente por acaso. Ela apontou numa direção e acertou em outra. E
polilaminina, com essa ideia de esse ajuntamento da laminina, já se sabia que a laminina tinha alguma relação no corpo humano na regeneração nervosa, tá? Especialmente numa parte do neurônio. Aí, rapidamente, só para explicar. Sim. O neurônio, que é a célula nervosa do nosso organismo, aliás, não só do nosso, de vários organismos, ela é constituída de 3 partes. Tem um corpo celular, que é o núcleo, os dendritos e a parte mais longa, que é o axônio. É só essa parte que regenera. As outras nunca regeneram se acontecer um acidente. Então, por exemplo, se o núcleo arrebentar, a célula vai morrer. Se parte do dendrito arrebentar, ele não é regenerado, ele não volta a crescer. Entretanto, o axônio volta a crescer. Então, é importante falar isso, que tanto a laminina como a polilaminina, elas atuam apenas e tão somente em células que não tiveram o corpo celular, o núcleo destruído. Não são em todas, né, professor? Fique bem claro, né? Isso. Infelizmente não são em todas. Isso. Né? Então, se não teve o núcleo destruído, elas podem colaborar. Podem colaborar. A gente ainda está sabendo como é que vai funcionar isso, especialmente na polilaminina. Ela pode colaborar com a regeneração, mas apenas de uma parte, do axônio. Ou seja, nós estamos falando aí de algo que pode ter um papel importante aí no funcionamento e até na recuperação do sistema nervoso. Isso, especialmente quando afetado por doenças que comprometem esse axônio ou também acidentes que rompem, por exemplo, com a medula espinhal. E o que acontece exatamente no cérebro ali, professor, ou nas células nervosas, quando essa substância ela entra em ação? Primeiro, para falar da polilaminina, a gente tem que falar um pouco da laminina. O que a gente já sabe que ela faz no corpo? Primeiro, que a laminina ela é extraída da placenta humana, né? Uma mulher tem um parto, ela permite a utilização da placenta, a placenta é recolhida e a partir dessa placenta se recolhe substâncias que dão origem à laminina. E essa laminina é tão importante, mas é tão importante que ela encharca a placenta durante o desenvolvimento do feto, porque sem ela nós não teríamos o sistema nervoso que nós temos. No útero, no desenvolvimento do útero, a laminina serve para proteger as células nervosas e fazer com que elas desenvolvam de maneira saudável. Só que elas têm um problema quando elas são retiradas do organismo. Elas rapidamente se dissolvem. Elas deixam de ter a função delas. Ou seja, não adianta muito ter a laminina fora do organismo, que rapidinho você vai aplicar em alguém a laminina, por exemplo, ela já não tem mais a sua funcionalidade, porque ela degradou toda. E aí, nesse processo, como eu já expliquei, a professora Tatiana, da Federal do Rio de Janeiro, ela tentando entender como é que ela poderia separar para ver se tornava a proteína mais estável, ela fez ao contrário. Ela juntou, sem querer, é verdade, e ela descobriu que a polilaminina é uma substância, é uma proteína muito mais estável para se atuar fora do organismo. E aí ela começou a fazer pesquisas pensando o seguinte, se a laminina ajuda, um conjunto de lamininas, polilaminina, pode ajudar ainda mais. E aí, ela também já descobriu, as pesquisas vão mostrando que tanto a laminina como a polilaminina favorecem o crescimento do axônio, mas também atuam em processos inflamatórios. Elas ajudam a desinflamar alguma coisa relacionada às células nervosas. E um detalhe também importante, a laminina, ela atua praticamente em todas as células do organismo. Pele, cabelo, sangue, células dos órgãos. A polilaminina a gente ainda não sabe. Aparentemente nas células nervosas. Impressionante, é interessantíssimo ver como a ciência avança aí quando existe pesquisa séria e investimento e conhecimento, né, professor? Com certeza. E tem que ter investimento. A gente até vai falar sobre isso mais à frente.
Dentro aí desse campo de estudo, né, a gente sabe, você disse um pouco dessas descobertas aí envolvendo a polilaminina, né? E até o momento descobriu-se muita coisa, professor? Ainda estamos engatinhando, porque nós vamos entrar nisso um pouco mais à frente, mas, por exemplo, quais são as principais descobertas em relação ao uso da polilaminina? Primeiro é o seguinte, em lesões da medula espinhal, em ratos e em cachorros, aparentemente deu resultados positivos. O problema é que o número de pesquisas ainda é muito pequeno, com um número pequeno de indivíduos. Isso é um problema. Certo. Tá? Outra vantagem da polilaminina que a gente já sabe é que ela é mais estável, ela degrada muito menos do que a laminina. E isso faz com que a sua atuação, quando entra no organismo, humano ou animal, ela seja mais constante, ela é mais firme para atuar no papel como anti-inflamatória e de reconstituição do axônio. E aí, olha que barato. Em humanos, já existem algumas pesquisas mostrando, aí é fora do sistema nervoso central, tá? Certo. Porque, entendendo, o cérebro e a coluna, a medula espinhal, eles fazem parte do sistema nervoso central. A polilaminina já tem algumas comprovações de atuação positiva fora do sistema central. Então, por exemplo, as células dos olhos, as células nervosas dos olhos, a retina, às vezes quando tem uma doença, quando sofre um acidente, ou mesmo um transplante de córnea, tem se aplicado polilaminina para facilitar novamente uma conexão do nervo óptico com as células nervosas do olho. E isso tem dado resultados bem positivos. Talvez seja a parte mais avançada do uso da polilaminina. Mas guarde isso que a gente vai falar um pouco à frente. Só no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente tem um monte de dúvidas e questões. E aí, a vantagem também, a última que eu quero explorar, é que a polilaminina, no sentido comercial, ela pode ser mantida estável para a venda. A laminina não. Ou seja, não há como fazer, ou é muito limitado o uso comercial da laminina. Você vai transportar ela para um outro lugar, ela já pode degradar. A polilaminina não. Ela se mantém mais constante. Isso é uma grande vantagem. Né? Perfeito, né? E isso abre caminho aí, um caminho muito importante para a ciência, especialmente quando pensamos em doenças neurológicas, né, professor? Ou lesões do sistema nervoso, né? E agora a gente falando especificamente do Brasil. Em que estágio aí estão as pesquisas sobre a polilaminina aqui no país? Olha, primeiro que ela foi criada aqui, inventada, como queira, tá? Foi a professora lá, Tatiane Sampaio, da Federal do Rio de Janeiro. Descobriu até que por acaso ali, sim, né, professor? Totalmente por acaso. Totalmente. Ela usou um método que comumente em proteínas dissolve as proteínas. No caso da laminina, juntou. Então, assim, primeiro e a grande descoberta brasileira é a criação da própria polilaminina. E interessante que já tem quase 30 anos que ela fez isso. E ela vem desde 1997, praticamente. Ela vem fazendo pesquisas de várias montas. Primeiro ela trabalhou com modelos animais. Depois ela começou a trabalhar com ratos, com cachorro e ultimamente ela tem trabalhado com seres humanos. Então, assim, é um processo lento. E, novamente, daqui a pouco a gente fala o porquê que tem que ser lento, não há como ser rápido. Em 2018, ela trabalhou com 8 pessoas que aceitaram participar da pesquisa, logo depois de sofrerem acidentes traumáticos, tá? 72 horas depois. Certo. Aí só uma ponderação. Não se sabe se a polilaminina vai atuar positivamente depois desse período.
Por quê? Quanto mais cedo a gente começar o processo de regeneração das células nervosas, ou seja, rompeu, quanto mais cedo começar o processo de tentativa de regeneração, a chance de obter sucesso pode ser maior. Então, ela pegou 8 pessoas que tinham acabado de sofrer acidentes e que romperam a medula espinhal. E desses 8, 2 faleceram logo no tratamento, mas não em responsabilidade, não como resultado do tratamento, tá? Porque o acidente foi grave mesmo, não tinha como deixá-los, né? Eles infelizmente faleceram. E 6 deles tiveram alguma melhora. Um mais acentuadamente e outros menos. Só que, qual que é uma das perguntas? Pensa o seguinte, Lide, quando a gente sofre, por exemplo, uma pancada no braço, não parece que o braço ficou meio imobilizado? Sim, sim. A gente não fica meio quieto assim? Isso é um tipo de trauma. E depois passa e o movimento do braço comumente volta. A mesma coisa acontece na coluna. Às vezes, e aí tem se questionado a pesquisa da Tatiana, às vezes esses 6, especialmente essa uma pessoa que obteve muito sucesso, talvez ela tenha tido apenas um trauma e não um rompimento completo. Então, ainda muitas pesquisas precisam ser feitas. E essa pesquisa dela, em 2018, ela foi acompanhada durante apenas um mês e um número de pessoas muito pequenas. Aí ela repetiu essa pesquisa, e aí de outra maneira, e com os resultados agora em 2015, em cães. Em 6 cães. 4 se recuperaram muito bem e 2 não se recuperaram. Tá? Então, por que a gente está falando da polilaminina hoje? Não foi pela pesquisa de 2018. Na verdade, foi o sucesso que a pesquisa em 2025, a publicação da pesquisa, Sim. teve. Porque todo mundo, se der um resultado em cachorro, pode dar em gente. Aí ela foi falar, não, eu tenho uma pesquisa também com seres humanos. Só que essa pesquisa não foi publicada porque ela está muito restrita ainda, ela tem que resolver problemas. E aí, por último, o que aconteceu? Em 2026, a Anvisa apoiou que tanto o laboratório da professora, tanto o laboratório da professora, como uma empresa privada, desenvolvam pesquisas num universo maior. Aí a gente vai saber muito mais coisa desse processo. Perfeito. A nossa ouvinte, a Maria Carolina. Bom dia. A ciência é um mundo extraordinário. Que bom que temos cientistas empenhados em transformar vidas com suas pesquisas. Está concorrendo, Maria Carolina. Obrigada aí pela sua participação aqui comigo também, no nosso 359-973-300-94. Bom dia, pessoal. Tá ouvindo aqui também. Estou sempre ligado, ouvindo aqui as entrevistas. Ótimas informações importantes. E, professor, muita gente que está nos ouvindo aí pode se perguntar sobre os impactos disso aí no dia a dia ou no futuro ali da medicina, né? Existe algum risco, limitação ou até mesmo algum cuidado ali que a população precisa ter ao ouvir falar aí sobre essas pesquisas? Primeiro, não acredita em ninguém vendendo pela rede social polilaminina. Não acreditem nisso, tá? Igual aconteceu, por exemplo, com essas injeções de emagrecimento. Por exemplo, as canetas de emagrecimento. Não acreditem nisso. A gente está muito mais no momento de ter dúvidas sobre o uso do que certezas. Certo. Tá? E aí, a polilaminina está em início de experimentação, mesmo que ela já tenha 30 anos de descoberta. Porque o número de pessoas que a gente experimentou usar com resultados é um número muito baixo. Então, a partir de agora, com a aprovação da Anvisa, esse número vai aumentar assustadoramente. Não se tem, então, o controle desses resultados. Então, a primeira questão é a seguinte: não sabemos se realmente dá resultado positivo ou não. Não sabemos com certeza. Isso vai ter que ser ampliado e com pesquisas mais seguras. Um segundo ponto
é que as pessoas que têm alguma limitação de movimento talvez sejam as mais interessadas disso. Especialmente pessoas com paraplégicos e tetraplégicos. Eu entendo, a ciência entende a ansiedade dessas pessoas. Inclusive aqui no Zap já tem aqui muita gente perguntando o preço. Não tem nada Não disso tem nada ainda, não professor? pode, inclusive, estamos longe. São longe. pesquisas ainda que bem iniciais. que não terminaram, né? Não. É muito importante esse esclarecimento, professor, porque muitas vezes as pessoas ouvem aí, né, essas descobertas científicas e já imaginam uma solução imediata. Não tem. Estamos muito longe. E mais uma coisa. A polilaminina está sendo usada em quem sofreu lesão recente. Lesões mais antigas, isso ainda vai demorar muito mais. E aquilo que eu já expliquei, o sistema nervoso, quanto mais cedo agir sobre a recuperação, maior a possibilidade de regeneração. Alguém que sofreu uma lesão, ou por acidente, ou por doença, há 3, 4 anos atrás, esse ainda está mais longe da gente saber se a polilaminina vai ser útil ou não. E um último aspecto que eu acho que é importantíssimo para falar é o seguinte. O sistema nervoso central, ou seja, cérebro, né, a caixa craniana, que está dentro da cabeça da gente, e o que está dentro da coluna vertebral, a medula espinhal, naturalmente não faz regeneração alguma. Aquela regeneração do axônio é só fora do sistema nervoso central. Por que o sistema nervoso central tem isso? Ele é um mecanismo de proteção que, senão, a célula pode começar a crescer, e isso atrapalhar o funcionamento do cérebro e da medula. Ou seja, naturalmente, nunca uma célula nervosa vai regenerar no cérebro e na medula espinhal. A polilaminina é uma tentativa de driblar o que a natureza nos impôs. Então, assim, não se sabe se o uso acentuado dessa substância, o que ela vai fazer com o nosso sistema nervoso central. Entendeu? Entendi. Ele naturalmente proíbe que isso aconteça. E a gente está incluindo nele, injetando nele uma substância que pode promover algo que ele combata. Então a gente não sabe o resultado disso ainda. E isso é algo talvez o mais delicado desse tipo de pesquisa. Sim. Célia está conosco no mês das mulheres, muito prazeroso saber do êxito desta cientista, né? É mais uma mulher em destaque, né, professor? O Felipe também está aqui conosco. O que parecia ficção científica está se tornando em uma possibilidade concreta. Entendi que muitas pessoas vão recuperar os movimentos, tomara que realmente aconteça. O nosso tempo, infelizmente, já está se findando, professor, né? O assunto é extenso. Em uma outra oportunidade, nós voltamos, né, a falar ainda sobre esse assunto. Para a gente encerrar, então, professor, qual mensagem que você deixa aí para quem acompanha a ciência, acredita na pesquisa e entende aí a importância do conhecimento para transformar a sociedade? Inclusive, não vai dar tempo, né, da gente falar. Vai ficar para uma próxima. O brinquedinho fica para uma outra vez. Ok. Na verdade, eu acho que isso não é só quem acredita em ciência. É para todo ser humano. Primeiro, o seguinte. Acredite na pesquisa séria, na ciência séria. Ela realmente transforma e salva vidas. E segundo, se vocês puderem nos apoiar de qualquer maneira para que políticas públicas que investam seriamente em pesquisa, porque o dinheiro está sumindo, viu, gente? A gente está fazendo pesquisa sem dinheiro, e sem dinheiro não se faz pesquisa. Isso é lamentável. A polilaminina, a Tatiana perdeu a patente porque a universidade não teve dinheiro para registrar a patente. Ou seja, o Brasil vai perder dinheiro porque não está investindo adequadamente em ciência. Nós precisamos de políticas públicas para isso. E sugiro também que empresas privadas interessadas apoiem a pesquisa. Isso vai fazer um país melhor,
e uma vida para a população brasileira de melhor qualidade. Muito obrigada, professor, aqui pela sua presença e por compartilhar com a gente aí esse conhecimento, né? E a gente o aguarda aí para uma próxima, inclusive, rapidamente, nem dá para explicar, professor? Não, dá. Isto aqui significa que o cérebro tem um processo que chama neuroplasticidade. É um processo de modificação do cérebro, da estrutura do cérebro. A polilaminina pode estar envolvida nisso. E não é só o cérebro, também da medula espinhal. A gente não sabia como, a gente não tinha a mínima ideia como regenerar. A polilaminina pode ser um processo que ajude a fazer com que o ser humano recupere em sua plenitude essa capacidade de modificar o cérebro e crescer, melhorar, se tornar mais humano. Magnífico. Muito obrigada, professor, mais uma vez. A polilaminina representa aí um tema atual, desafiador e cheio de possibilidades para a ciência. Ao trazer esse assunto para o debate, reforçamos a importância da pesquisa, do conhecimento, do investimento em ciência, como citou o professor, né? E também como caminho para transformar vidas e ampliar horizontes. O destaque, né, nesse primeiro bloco encerra-se aqui. Você que quer aí curtir, acompanhar essa entrevista, chegou agora, não conseguiu e pegou só o finalzinho, corre para o Instagram, @Rádio 94 Lavras. Você terá essa entrevista na íntegra. Daqui a pouquinho, o nosso segundo tema de hoje, vamos conversar com a Josiana Muniz de Paiva Barçante. Daqui a pouquinho, hein? Fique ligado conosco.